Boa noite, Tadeu. Seja bem-vindo. Esperando as pessoas entrarem. Olá, já vou convidar a Laine. Boa noite, Viviane. Já mandei o convite. Só aguardando. Boa noite. Que bom você aqui. Sabadão, aqui na Olhos de Coruja, com uma super convidada, a menina dos laços. Estou só aguardando o convite, a Laine entrar e entrar mais pessoas na nossa live. Vamos esperar aí uns 5 minutinhos. O som está bom? Tadeu, você está me escutando bem? Não pode participar? Boa noite. Olá. Sim, tá bom o som? Olá, boa noite, Célia. Que bom que você está aqui. Boa noite, Tatiana. Só estou aguardando a Viviane, a Laine entrar para nós começarmos a nossa live. Tatiana, prazer, que bom que você está aqui. Isso, manda coraçãozinho para nós. Enviando a solicitação. Kelly, Ina, prazer. Sejam bem-vindos. Oi. Olá, Laine. Tudo certo? Tudo? Seja bem-vinda à nossa live da Olhos de Coruja. Obrigada. Então, eu acho... Saudades também, Tatiana. Tá Bom, meio gente, travado, não? não, tá bom. Tá tudo bem, Oh, pessoal? A imagem, o som, tá tudo bem? Olá, Elaine, como que tá o som? Tá bom? O som, a imagem? Ok. Então vamos lá. Gente, vou me apresentar. Aqui é a Estefânia Mendes, a idealizadora do projeto Olhos de Coruja, que é um atendimento às famílias, famílias com crianças com autismo e outras deficiências. Eu realizei esse projeto porque eu vi a necessidade que nós pais precisamos de um apoio familiar, uma pessoa que esteja junto com a gente em alguma atividade que precisamos realizar. Qualquer coisa, eu tenho o site que é www.olhosecoruja.com.br. Mas agora eu estou muito feliz, me sinto muito privilegiada, que eu tenho uma super pessoa para conversar, que vai nos ensinar muitas coisas hoje, ou muitos conhecimentos, certo? Só que antes eu vou ler uma poesia que fizeram para a Laine. Vamos lá. A Menina dos Laços. Quem fez essa poesia foi Olivaldo Júnior. Curitiba é quem abriga a menina em seus abraços, que da mãe é boa amiga, e com a Mari cria laços. Assim faz de sua vida de sucessos e embaraços, uma pinha que coincida com a rua de seus passos. A Laine é a menina que quer ser dona de si, se formar em medicina,
pelo autismo, se ilumina, grava vídeos e sorri, toda em laços feminina. Linda poesia! E agora, Laine, é com você. Pode se apresentar, fale um pouquinho de você, sobre os laços, sobre a sua página. Fique à Meu vontade. nome é Laine, tenho 18 anos e estou fazendo cursinho pré-vestibular de medicina e adoro laços, como já foi citado várias vezes. E acho que é isso sobre mim, por enquanto, para a apresentação. Por enquanto, para a apresentação. Ótimo, muito bom. Então, você está nesse processo de aulas online, se preparando para o vestibular. Ai, Sim, sim. e como que tá? Tá bom? Ah, tá Tá. indo bem até. Aham. Aham, tá indo. Tem altas e baixas, mas tá indo tudo dentro do esperado, assim, sabe? Tá bom. Tô torcendo aqui por você. Tá bom? Tá bom. Então, agora, como eu tinha pensado e convidei alguns colegas, eu quero falar um pouquinho sobre a Laine na escola, um pouco sobre essa questão do autismo e a escola. Sim. É até assim, né? É uma coisa que trabalha um pouco o meu coração, essa questão do autismo Aham. na escola, tanto como mãe, né? Porque meu filho é autista, como professora que também tem uma preocupação grande com essa questão da inclusão. Ah, o que eu penso da inclusão, até antes de você começar a falar um pouco como foi esse seu processo, é que hoje existe Sim. uma lei, né? Uma lei de obrigatoriedade que as escolas precisam realizar a matrícula desse aluno. Mas ainda eu bato na tecla que a inclusão ela tem que ser de dentro para fora. Não adianta nada a escola aceitar esse aluno, porque é uma lei, mas ela não vestir a camisa, né, da inclusão, acreditar nesse processo. Então, Laine, eu quero que você me conte um pouco como que foi esse seu processo na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, qual foram as Ai, dificuldades, as facilidades? eu sempre costumo dizer que o meu ensino médio e o meu ensino fundamental são duas vidas completamente diferentes, assim, sabe? Então, o meu ensino fundamental é totalmente diferente do médio. Então, eu Uhum. posso falar um pouco do fundamental e do médio. Tá. Bem, o fundamental, devido a eu não ter o diagnóstico também, né? Os professores, eles não sabiam lidar comigo. Então, eu era constantemente chamada a atenção por talvez fazer algumas perguntas devido à minha incompreensão dos textos, da explicação que eles falavam. E eu acabava que gerava um desconforto muito grande em relação a, a tanto o meu relacionamento com professores quanto eles comigo, porque era uma coisa que eles não sabiam lidar. E Uhum. como eu não tinha diagnóstico, também acabou ficando mais complicado. Já no meu ensino médio, eu já tinha o meu diagnóstico. E com isso, ficou mais fácil. No início, teve suas dificuldades, no sentido de adaptações comigo, tanto professores comigo e eu com professores. Mas no final deu tudo certo, assim. E isso se deu graças também o diagnóstico, a informação que foi levada para a escola. Então, como eu relatei no início, é tipo literalmente um divisor de águas, o meu fundamental do médio, assim, sabe? Uhum. E em nenhum momento no ensino fundamental aconteceu assim da escola procurar seus pais, a sua mãe, falar, Eu olha, era gente. A Uhum. escola era sempre procurava minha mãe para relatar sobre muitas vezes algum comportamento ou até mesmo um comportamento diferenciado, né? Ou até mesmo, principalmente questão a ser muito
dispersa, não conseguia entender as coisas que os outros alunos entendiam. Então, era uma coisa que minha mãe realmente era muito chamada na escola nesse quesito de a incompreensão deles e a minha incompreensão com as coisas relacionadas a conteúdos. Uhum. E então, minha mãe tava, tipo, praticamente todo dia lá na escola, assim, sabe? Era Sei. uma coisa constante. E daí no médio, você já tinha o diagnóstico, daí foi a escola, a escola recebeu esse diagnóstico e realizaram um direcionamento com você na escola. Sim, sim, sim. Daí foi um alívio. Ai, com certeza, né? Aí eu consegui, tipo, ter a sensação um pouco do que é viver numa escola em que os, por exemplo, quando os neurotípicos falavam, nossa, eu amo a escola de querer ir para lá. Eu nunca tinha sentido isso até então. Aí no ensino médio eu comecei a sentir vontade de ir para a escola, assim, porque lá pelo menos eu sabia que eu era mais compreendida e era mais gostoso de ficar lá do que quando eu estava no meu fundamental, assim. Porque quando eu Uhum. estava no meu fundamental, eu fugia muito da escola, no sentido de eu querer faltar todos os dias, praticamente, sabe? Era bem complicado. Então, ver, tipo, a inclusão acontecendo e você conseguindo se sentir bem naquele local que todo mundo falava que se sentia, é muito gratificante. Com certeza. E para você ver como é importante o diagnóstico, né? Até para direcionar a Sim, escola, né? sim. E assim, sobre a questão da escola, então vamos falar do ensino médio. Quais são as suas maiores, foram as suas maiores dificuldades e as suas. Vamos pelas dificuldades, depois você fala as suas facilidades na escola, no É, médio. eu não, tipo, logo no início, foi a questão da adaptação, a metodologia do colégio, que era diferenciada de tudo que eu tinha já passado, né? Então, foi essa grande dificuldade. Mas em relação a outras coisas, tipo, muito ab- absurdas, entre aspas, né? Porque em relação ao meu fundamental, eu não tive quase nada de dificuldade no médio, pela questão mesmo da inclusão estar sendo feita. É lógico que eu tinha algumas coisas em relação a relacionamento de professores logo no início, por eles estarem em fase de aprendizado comigo também. Então, mas não foram grandes dificuldades, foram algumas divergências assim que depois foram resolvidas. Uhum. Então, as dificuldades foram mais no fundamental mesmo. Então eu tinha feito uma pergunta aqui, nós tínhamos até conversado se os professores sabiam lidar com a sua condição. Pela nossa conversa aqui, depois do diagnóstico, foi mais tranquilo. Isso? Sim, sim. Depois do diagnóstico foi muito mais tranquilo lidarem comigo. E qual é a disciplina que você mais gosta? Eu gosto de biologia e história. Que legal. E olha, eu tenho uma dúvida. Eu sou professora de línguas. Como Aham. que é quando você recebe um texto de língua portuguesa? Quando ele tem Ah, ironia ou ele tem, quando ele tem uma palavra, uma frase que tem duplo sentido. Como você. eu não consigo entender normalmente, né? Em relação a textos é bem complicada, porque direto eu estou me deparando com textos que têm duplo sentido, metáforas, principalmente por causa do vestibular, atualmente, né? E é bem difícil eu compreender o que realmente está dizendo. Então, as questões, por exemplo, de interpretação que vão vir em seguida, eu geralmente não acerto, eu geralmente erro, assim, sabe? Uhum. Para mim, os textos têm que ser, tipo, direto e fazendo perguntas meio que por parágrafos, assim, sabe? Tipo, o que diz naquele parágrafo leva à interpretação, alguma coisa, tipo, nesse sentido, assim, sabe? Eu Adap- consigo daí, porque daí eu consigo entender, tipo, por cada parágrafo e o que a questão está me perguntando.
quando você me passa um texto muito grande assim e me pergunta nele todo, ou tipo alguma coisinha saltada, né? Tipo, dentro do texto, geralmente eu tenho também bastante dificuldade. Então é uma coisa que eu ainda tenho Uhum. tentado adaptar, mas ainda é muito difícil nessa questão. Então, você precisou dessas pequenas adaptações, né? As adaptações. Precisei. E na sala de aula, você precisava também ter uma adaptação do ambiente, de questão, ou não podia ficar muito perto da janela, ou tinha que ficar na frente. Então, eu sempre preferi ficar na frente, mas era por escolha minha, assim, sabe? Eu gostava de ficar na frente, principalmente pelo fato que eu disperso muito rápido, pelo fato do déficit de atenção também, né? Uhum, Então, eu gostava de ficar na frente, porque assim eu conseguia entender o professor e ao mesmo tempo ver o quadro, assim, e era mais fácil, digamos, a comunicação, uma pergunta com ele, assim, se tornava mais fácil. Mas em questão de ah, é, eu preciso de tal lugar, não. Não, não. não tenho essa questão Uhum. com o ambiente em si. Tem uma pergunta aqui, ó. Posso fazer? Vamos ver. Que Pode. outras adaptações te ajudam, Viviane? Os materiais, tem muitos elementos gráficos hoje em dia que confundem alguns estudantes autistas. Como é para você? Minhas as adaptações, elas me ajudam a ter a melhor interpretação do que está pedindo. Uhum, E questão de gráfico, assim, eu tenho não nego, eu tenho sim uma dificuldade com gráficos, mas se for aqueles gráficos bem simples, tipo pessoas e estados, e daí na pergunta tá falando qual o maior número de população de determinada região, aí tipo até eu consigo, porque tem ali e é só ver os numerozinhos, mas se perguntarem algo mais complexo, assim, eu já não consigo. uhum, E ilustrações, na verdade, o que me pega bastante é charge. Charge é uhum. uma coisa que eu realmente não consigo compreender. Muitas vezes as pessoas estão rindo assim e eu fico, tá, mas o que tem graça nisso aí que você tá rindo? É uma coisa que eu não consigo entender. Sim. Charge, tirinha. Ainda gráfico eu vou Uhum. meio na onda, assim, mas não é tão complicado. É mais questão de charge e tirinha mesmo. É, porque ela tem uma linguagem irônica, né? É, Mas em algum momento aconteceu isso de você ter isso numa avaliação e daí pedir para o professor, olha, eu não entendo. já, E o já ocorreu professor diversas trocar. vezes. Uhum. Que isso Ocorreu é... diversas vezes. Por exemplo, professores de português geralmente adoram colocar charge de tirinha, né? É uma coisa que eles dão. é Aí as minhas verdade. provas direto tinha charge de tirinha. E eu ficava sem entender nada do que ele estava falando, nada que estava perguntando, e eu entrava num desespero porque aquilo não fazia o menor sentido para mim. E quando eu achava que ele estava entendendo, que eu tinha entendido, na verdade eu não tinha entendido era nada. Era tudo tão confuso que eu marcava aquela alternativa já sabendo que eu ia errar. Porque Ah, era uma coisa que realmente não ia. Tinha muita dificuldade. E quando eu entrei para o ensino médio, os professores logo no início tiraram as charges. Aí uhum, depois eles voltaram a colocar, só que eles começaram daí a me explicar a charge. Por exemplo, tinha uma charge numa questão de português e eles falavam, ó, tá falando sobre esse assunto. Então, tipo, eles não chegavam a dar a prova, mas eles falavam, tá falando sobre esse assunto e eu já tinha pelo menos uma base do que estava falando. Ou se uhum. eles falavam, se você tiver muita dificuldade, deixa essa questão, que a gente vê depois uma outra questão para você, coisa assim, sabe? Era mais inclusivo, né? Então acabava me facilitando algumas coisas.
Ai, mas eu fico bem feliz por você ter tido essa excelente experiência, né, na escola, Sim, no ensino médio, porque a maior parte da vida, né, da criança, do adolescente é dentro da escola, né? Então é bem essa, eu acho que é a preocupação nossa dos pais, né? Que lá que sim. acontece, né? Ali que acontece tudo, né? E agora me diga, e as pessoas Hum. na escola respeitavam as suas expressões, o seu modo de ser, ou houve algum tipo de discriminação, algum bullying dentro do espaço escolar? Eu sofri muito bullying dentro do, principalmente no fundamental, sofri bullying, tipo, era realmente constante o bullying. Ninguém tentava sequer me compreender, assim. Eu era zoada por qualquer atitude que eu tinha, assim. E era realmente muito ruim, porque por mais que eu tentasse me adaptar, parecia que eu não me encaixava naquilo, sabe? Era uma coisa que se tornava chato só eu tentando e ao mesmo tempo não conseguindo. Eu ficava triste, frustrada, chorava. é, E o bullying foi algo, tipo, digamos, da maior parte da minha vida, assim, sabe, em relação à escola. E depois, as pessoas, por exemplo, eu tenho muita hipersensibilidade auditiva, né? Então, o arrastar de carteira me incomodava muito, e por mais que eu pedisse, ninguém me escutava. Todo mundo falava que era tipo uma frescura, alguma coisa assim. Aí no ensino médio, com a inclusão, os professores iam em sala e falavam não arrasta, e acabava que isso se tornava mais uma união lá dentro da sala, porque as pessoas começaram a me compreender. Um fato bem interessante que aconteceu no ensino médio, que quando eu tive a inclusão, foi que, como eu tinha, tipo, a maioria das pessoas chegava a me conhecer devido à metodologia do colégio e está sempre falando sobre mim, nas salas, teve uma gincana no colégio para um entretenimento dos alunos, né? E eu não cheguei exatamente a participar da gincana, porque eu nunca fui fã de esportes assim, mas como era uma competição entre as salas, geralmente as turmas levavam uma vuvuzela, levavam um apito, levavam para fazer bagunça mesmo, como todo adolescente. E a minha turma tinha o grupo do WhatsApp e elas pegou e perguntaram para mim primeiro se podia levar, se eu me incomodava. Aí perguntaram se eu me incomodava com algum instrumento que eles queriam levar. Enfim, eles vieram até mim me perguntando se ia me incomodar. E isso eu achei muito bacana. Principalmente quando na gincana eles viam que eu estava me incomodando com a vuvuzela da turma ao lado, eles iam e falavam, gente, para, porque ela vai ficar mal e não sei o quê. E isso foi, tipo, uma experiência muito bacana, muito gostosa de se viver, assim, sabe? Tipo, tendo a compreensão e o apoio de todos ali. Nossa, isso é sensacional. Você sabe que esse ano é isso que as escolas têm que realizar já no começo do ano, esse processo de sensibilização dos alunos, né? Porque esse ano Sim, fizeram isso na escola que meu filho está matriculado e ele foi muito bem recebido. Em contrapartida, muitas outras escolas acreditam que é melhor não falar do diagnóstico, não comentar isso, porque pode sim, estar dando um expondo. nó, expondo, mas em contrapartida, o que acontece? Os alunos não entendem, eles não sabem, e daí eles começam, sem perceber, até por uma questão de falta de informação, excluindo, né? Sim, E por isso que é sim, bem essa sua experiência que a escola, essa do ensino médio foi excelente, né? sim, é realmente a falta de informação.
Porque se os alunos recebem essa informação, de certa forma eles vão ter um olhar um pouco diferente, mesmo que eles não queiram te tratar como amigo. Mas eles vão ter um olhar diferente perante a você pelo fato de ter falado que você tenha o autismo, né? No caso aqui. Mas quando você não fala, eles também não sabem como agir. Então eles agem da maneira que eles acham mais apropriado. Tipo, a pessoa é estranha, eu vou deixar ela no canto ali, eu não vou me envolver com ela, sabe? Uhum. Porque geralmente as escolas é questão de quem é mais forte. Então, se você é uma pessoa que é esquisita e outra pessoa começa a andar com você, você vai virar. As pessoas pensam que você vai virar o esquisitão e vai começar a fazer chacota, bullying com você. Mas se você está acima dessa pessoa, você é superior, você consegue mandar nela. Então, é uma coisa que com informação poderia ser um pouco mais fácil, eu diria. E se a escola, pelo menos, quisesse, ela conseguiria fazer a inclusão. Mas muitas escolas nem estão a fim de fazer a inclusão. Elas nem querem tentar melhorar. Elas falam desse jeito tá bom e vamos para frente. É uma coisa que eu penso muito, assim, em relação a isso. Se as escolas tivessem um pouco mais de vontade de fazer, era de fazer mesmo a inclusão, não só colocar no papel, como a lei exige, seria bem melhor para esses alunos que precisam de inclusão, que estão entrando nessa devida escola. Exatamente. Inclusive, você tem que começar a dar palestras nas escolas. Porque é aquilo que eu Olha, falei, eu ainda sou ela. muito tímida. Mas ela é algo que vem de dentro para fora, a inclusão. Ela é uma construção, né? Lógico, precisa da lei, infelizmente nós precisamos, mas não Sim. adianta o aluno dentro da escola só porque é obrigado, né? E sem o devido conhecimento. Ah, mas estou bem feliz. Tudo que você está falando está fantástico, Que Laine. bom, E que me bom. diga uma coisa, Laine, porque você sabe, o meu filho, ele tem 11 anos e infelizmente já sofreu bullying. Tão novinho Sim. assim já sofreu. Como que você lidava com isso? Como que é? Você conseguia assim ou reclamar para alguém ou ir para casa contar para sua mãe ou contar até para os professores, porque qual que é o perigo, né? Qual que é, o que que acontece? A pessoa que sofre, ela não conta. E isso é pior, né? Você conseguia Então, chegar e falar, olha, tá acontecendo isso comigo. não. Não? Não, eu chegava da escola. Sim, eu chegava da escola aparentemente muito mal, né? Eu chegava bem triste. E logo no início, assim, eu não contava muito o que acontecia. Eu falava, só correu alguma coisa lá e eu fiquei chateada com isso. Mas depois que eu acho que já estava chegando ao meu limite, eu começava a ligar para minha mãe da escola chorando, falando o que estava acontecendo. Aí minha mãe foi a primeira a saber que eu estava sofrendo bullying. E daí ela foi conversar com a orientadora e coisa assim. Mas digamos que não foi feito nada em relação a isso, sabe? E, e dizer que eu superei a questão do bullying, não. Eu realmente não superei. É uma coisa que marca muito, assim. E o que eu fazia? Eu me afastava. Era uma coisa que ia no automático. Tava sofrendo bullying, eu me afastava o máximo da pessoa, não ficava nem do lado, assim, sabe? É, eu não sei lidar, então se por algum motivo eu venha a sofrer bullying novamente, eu ainda não sei lidar com isso. Não sei, como reagir, como resolver essa questão. Lógico que atualmente eu contaria para minha mãe o que está acontecendo e faria ela resolver, tipo, essa questão para mim, mas é uma Uhum. coisa que acho que quem sofre não consegue resolver e se consegue precisa, acho que de muito tempo assim para evoluir, para conseguir se pôr acima, pôr tua opinião e se autodefender.
eu ainda Uhum. não tenho essa capacidade de me autodefender. Eu só aceito e fico na minha e afasto. E muitas É, vezes isso acaba ficando pra mim durante muito tempo. e a escola nunca chegou a perceber isso. Deixa eu ver o que que estão Ah, comentando. se ela percebeu, ela nunca sequer citou, assim, sabe? Uhum, É, ela acho que fazia igual aquele macaquinho do WhatsApp. Não vejo, não ouço e não falo. uhum. Porque ela nunca sequer tocou no assunto de que isso estava acontecendo. E quando minha mãe relatou, a gente achou, nossa, vai mudar, mas não mudou nada. Nada, nada, nada. A escola não tinha feito nada. É uma coisa que é triste de se falar, porque a escola devia ter feito algo, se sabia que um aluno dali estava com problemas em relação aos outros alunos, e os outros alunos estavam machucando de certa forma, mesmo que não com as mãos, na violência física, mas verbal. Eles deviam ter feito algo, mas acabou que não fez, e eu passei durante algum tempo ainda naquela escola sofrendo bullying. Aí depois que mudou, que foi no meu o bullying com tipo mais intenso mesmo foi no nono ano. Então, depois eu mudei para o ensino médio e contando que as dificuldades do início do médio foi o medo de ser a segunda temporada do Fundamental, sabe? Isso foi um dos medos que eu tive. Uhum. E é uma que não tem muito, tipo, como falar que é a mesma coisa que eu sofri. Não, o outro foi completamente melhor e eu consegui mudar a minha visão sobre muitas coisas. E realmente é um divisor, assim. E isso, acredito, pelo que você está falando, que foi pelo fato da escola já ter O trabalhado essa diagnóstico. questão, ter o diagnóstico, ter essa questão da sensibilização, mas assim, independente da questão do diagnóstico ou não, de você não ter tido esse diagnóstico no ensino fundamental, isso não justifica, né? Não, a questão do bullying, isso não justifica, né? Mas Sim, olha, sim. mas que bom que no médio deu tudo certo e agora você está aí numa nova etapa da sua vida, se preparando para o vestibular, para a medicina, Sim. certo? Elaine, deixa eu só te perguntar. Vamos agora falar um pouquinho como que foi essa relação sua com a sua família, com a sua mãe. Como que foi quando teve o diagnóstico? Se teve luto? Se a sua mãe aceita, se ela aceita esse diagnóstico? Como que A é? minha mãe, ela sempre esteve muito presente em minha vida, assim, né? E a questão do diagnóstico, minha mãe aceitou mais fácil que eu, inclusive, assim, sabe? Foi uma coisa meio que surpreendente, né? Pelo fato de, né? Mas, enfim, ela aceitou, ela já participava, inclusive, de alguns grupos. Depois eu fiquei sabendo disso, né? Por isso que ela já suspeitava, então por isso que ela aceitou bem fácil o Uhum, diagnóstico. Mas a família em si demorou muito para aceitar. Eu uhum, fui conseguir ter aceitação de família, assim, algum tempo mais tarde, assim, eu diria até alguns anos mais tarde, porque era uma coisa que eles não estavam acostumados, era falta de informação também, e muitos uhum, ali não estavam interessados em saber. E alguns falam até hoje que é alguma invenção, sabe? Mas por quê? Porque de pequena, desde os meus 3 anos, eu fui diagnosticada com depressão e bipolaridade. E daí eles diziam que do nada trocou, sabe? uhum. Então foi uma coisa difícil para eles também, eu entendo, mas nada justifica, por exemplo. Só um pouquinho, É, Arthur, eu tô na live, filho. 30 segundos. Desculpa, tá? Mas tô nada, em casa, o Arthur, ele tudo até bem. queria fazer uma pergunta.
Daqui a pouco ele aparece. Desculpa, Laína, pode Foi voltar. nada. Aí, né, eles podiam, tipo, logo depois eles aceitaram e se tornou, tipo, uma convivência muito melhor com relação à família. Lógico que, por ser família, tem os dois lados, né, da família, e um lado ainda não chega a aceitar muito, né, até alguns membros da família acaba ainda não aceitando, mas eu acho que é o tempo, né, talvez eles precisam de um pouco mais de tempo. Eu Uhum. espero que um dia todos possam aceitar isso, né? E que a gente viva de uma forma mais harmoniosa em questão da família, assim. Eu não vou ainda perguntar sobre você aceitar, porque esse é a nossa Tá finalização. bom, E tá eu bom. tenho uma pessoa que é chamada Jessie e Blue. Você conhece? Não sei se eu falei. Aham. Ela falou assim: acontece muito isso, infelizmente, conosco. Ela tá falando sobre o bullying. Ela é sua amiga, Aham. é amigo, eu não consigo É ver. uma amiga minha. É uma amiga minha. Que É, eu não conheço ela, infelizmente, pessoalmente, mas ela é uma grande amiga. e Que é ela autista também. é autista. Então, tá bom. E eu fiquei sabendo que você tem um super amigo que mora com você, que é o seu irmão. Você pode contar um pouquinho essa relação para nós? Diz que vocês são unidos. Ah, eu e meu irmão somos bem unidos, assim, né? É, o nascimento dele serviu muito para minha evolução, em questão até do autismo, porque pelo que minha mãe me conta e ela fala e relata, eu era um autismo moderado. E Uhum, eu evoluí pro leve devido, lógico, a minha mãe também, mas o meu irmão foi um grande ajudante nesse sentido, uhum, porque eu queria muito ter um irmão, muito, muito, muito. E quando ele nasceu, pra mim aquilo foi incrível. E apesar dele ser muito mais novo que eu, são 6 anos de diferença entre um e outro, ele sempre foi mais maduro para a idade uhum, dele, assim, ele sempre foi maduro e tinha um entendimento do mundo melhor, assim. E quando eu recebi meu diagnóstico, ele ainda era muito novinho. Então, quando minha mãe falava que eu tinha um autismo, então ele já foi incluso nesse mundo já desde uhum, muito novo. Então ele já sabia que eu era diferente, mas mesmo assim a nossa relação sempre foi ótima, né? Por exemplo, ele sempre me defendia, mesmo que eram crianças pequenininhas brigando comigo, e aquele toco de gente ia lá e me defendia, e era uma relação muito, e até hoje é uma relação muito boa, assim. Um episódio, assim, que eu não esqueço, é que eu sempre fui muito de brincar, né? Eu sempre gostei muito de brincar. E a gente ia comemorar alguma coisa no parque de diversões. E tem aqueles negócios que ficam no alto, assim, sabe? Não sei se se recorda, eles ficam lá no alto e você entra como se fosse um túnel, assim. Eu não sei explicar direito, é cheio de rede. Você consegue ver a criança, é cheio de rede. Enfim, aham, eu e meu. Logo no início, né? O parque ele pegou e falou: Ah, ela não pode entrar porque ela é mais velha. Mas aí minha mãe falou que eu era autista, o parque aceitou, tudo bem. Aí dentro dos brinquedos, desse brinquedo, eu tava brincando com meu irmão, se eu não me engano, de pega-pega. E veio uma menina, meio. Nem conhecia ela, na verdade, né? Veio uma menina, olhou pra mim e falou: Você tá muito grande pra brincar aqui. Você devia sair do brinquedo. Aí o meu uhum. irmão pegou e ele tava logo mais à frente, ele voltou e falou bem assim: Se você não tá contente, você que saia. Aí, aí ele pegou e falou: Porque aqui ela fica se ela quiser, você não manda em ninguém. Aí a menina saiu brava e foi, tipo, um marco muito grande, assim. Depois eu contei pra minha mãe ficou toda feliz. E a nossa relação sempre foi muito assim, um ajudando o outro. Por mais que a gente não é daqueles irmãos que se beija, se abraça, assim.
demonstra carinho. A gente não é assim, não. A gente demonstra de outras formas o amor que a gente tem um pelo outro, assim, sabe? É uma ligação muito grande que eu tenho com ele. Nossa, que lindo. E ele tem quantos anos? 10, 12, né? É, atualmente ele tem 12. Muito bom mesmo. Tem um super amigo para sempre, né? E o Sim, com certeza. e como você falou, ele já tá aqui, ele já tá já conhece já esse mundo, né? Com certeza. Eu aqui Ele já, tenho, pode falar, Lain. ele já sabe até reconhecer quando a pessoa é autista ou não. Olha só que Uhum, aprendizado, né? sim. Tem aqui, ó, o Cristiano falou que você, além de dar palestras, você tem que abrir uma associação. Tô lendo os comentários. A Andreinha, ela escreveu: A minha filha sofreu bullying quando estudava a quinta série, na época do antigo ginásio. Minha filha entrou em depressão e não quis ir mais à escola. Isso acontece, né? Eu também passei por isso, Acontece muito. de, um, Acontece muito. de a gente não conseguir levar o filho para a escola, e você não consegue, é sofrido. Deixa eu ver se tem mais Eu algum não queria comentário. ir e quando eu ia, eu queria voltar para casa. Eu imagino. Exatamente. A sua mãe falou que sofreu até dos professores. Isso é uma coisa séria. É uma coisa séria. Porque ao primeiro momento, a primeira vez que meu filho sofreu bullying, não partiu dos colegas, partiu primeiro da professora. A professora que não aceitou a diferença. E ela tinha diagnóstico. Então, Sim, isso que a Viviane está falando, sofreu até dos professores, eu sofri acontece muito dos também. professores. Tem uma professora que me marcou muito, assim. Ela. Eu tinha muita dificuldade de entender algumas coisas da explicação dela, e eu diversas vezes fazia perguntas que podiam ser repetidas e podiam ser, na visão dela, bobas. E ela, Uhum. toda vez que eu levantava a mão para perguntar, ela pegava e falava: A sua pergunta é idiota ou não? Se for, eu não vou responder. Aí acabou que depois de tantas vezes ela falar isso, eu não levantava mais a mão. Eu ficava com a dúvida e não deixava, tipo, ela sanar a minha dúvida, porque ela sempre foi muito grossa e não compreendia, e nem fazia questão de compreender também. Foi bem difícil isso, porque era um conteúdo que eu precisava começar a aprender, porque esse conteúdo era a base, né? Eu vejo isso, porque esse conteúdo que eu deixei de aprender com ela tá me fazendo um pouco de falta agora no cursinho, porque ele era a base de muita coisa, e realmente é bem complicado essa relação do professor quando ele não aceita o aluno e ainda faz, de certa forma, um bullying com ele, porque os alunos, vendo o professor fazendo isso, os alunos se sentem incentivados a fazer também, né? Então era uma coisa que realmente se tornou muito difícil depois. Eu imagino. Não devia nem estar na sala de aula, né? Porque se o aluno Com pergunta, certeza. é porque ele não sabe, não existe uma pergunta, não existe uma dúvida que seja idiota. É ridículo. Até falar a palavra idiota, né? Tem que procurar no Sim, dicionário o significado da palavra. sim, E sim. veja, com o Arthur aconteceu isso. A professora deu um grito, um grito, né? Faz logo! Uhum. Ele pegou e levantou e falou assim: Você sabia que é proibido deixar alunos surdos? Daí ela achou que ele estava enfrentando, mas na verdade é o Sim, jeito, né? E ali começou, aham, né? sim, eu compreendo. Eu Aí não parou. compreendo. Ai, vamos ver aqui. É... Laine, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem, assim, por exemplo, fora, você já falou que tem sensibilidade auditiva, você tem alguma outro tipo de outra sensibilidade sensorial? Não gosta Eu que toque? tenho,
Eu Roupa. tenho o toque por causa do abraço. Eu não gosto de abraço e nem beijo. Pra mim é isso daí. Um dos motivos também que eu e meu irmão não temos essa relação de abraço e beijo, porque eu não gosto de abraço nem beijo. E eu também tenho hipersensibilidade visual, então se a coisa tá muito iluminada, o sol me deixa um pouco nervosa, porque. Não nervosa, mas irritado, o olho fica muito irritado, eu não consigo ficar abrindo o olho. É, tipo, o meu celular, ele vive no modo escuro, assim, porque é uma coisa que realmente o brilho me deixa muito mal, assim. E também bolinhas. Bolinhas eu tenho. Eu não consigo olhar para bolinhas e listras. Quando as bolinhas são muito pequenininhas, sabe? E ficam ali. E as listras também, principalmente se for tipo um preto com branco, assim. Minha mãe contou até uma vez que ela tinha comprado uma blusa de bolinha e eu não conseguia chegar perto dela quando eu via ela com aquela blusa. Aí ela teve que até depois fazer doação da blusa porque eu não conseguia chegar perto dela por causa da blusa de bolinha. É uma coisa realmente que incomoda muito a vista e não, você não consegue olhar, você fecha o olho e é muito ruim. Eu não sei explicar ainda direito isso, mas eu Não. prefiro mil vezes um ambiente mais é, escuro, assim, sabe? A Uhum. minha visão se adapta melhor. Se adapta melhor. E você tem hiperfoco? Qual que Eu é? adoro. Ou vai mudando? Como que é isso? Eu já mudei várias vezes o meu hiperfoco, né, durante os meus 18 anos de vida, né? Então, é, o meu hiperfoco atual é cultura asiática no geral, então vem coreanos, vem japoneses, vem chineses, vem tailandeses e por aí Uhum. vai. Então, eu gosto muito Você disso. pesquisa sobre eles? Eu, de certa forma, pesquiso, porque eu gosto muito de K-pop, né? Aham. E eu gosto de anime. Então, muitas vezes, para mim entender algumas coisas, eu tenho que pesquisar sobre a cultura. E muitas vezes eu acabo sabendo sobre a cultura deles, assim. E é uma coisa incrível, tipo, é como se fosse uma coisa totalmente diferente, assim, da nossa. É, é bem legal, na verdade. Sim, mano. E a gente aprende um monte, né? Sim. Ah, aqui em casa eu aprendo coisas com o hiperfoco, assim, vocês vão contando pra gente e a gente vai aprendendo. Isso é A minha maravilhoso. mãe é a minha ouvinte daqui. Ela sabe tudo, assim, né? E às vezes eu falo, ai, você tem que aprender a diferenciar esse grupo aqui que eu tô começando a falar, e já é demais, eu não consigo diferenciar, não. Aí eu falo, tá bom. Mas escuta essa música. Aí ela escuta um pouquinho, mas eu sei que ela não gosta lá muito, assim. Então a gente vai com calma, assim. Aí eu Ai, falo um pouco da cultura, às vezes, mas é uma relação bem boa. que bom. Que maravilha. Laine, nossa, eu tô Ah, adorando conversar com você. Eu ficaria aqui até amanhã conversando com você. Mas já tá acabando o nosso tempo, você acredita? Olha só, também, tá? também tem o hiperfoco da medicina, igual minha mãe relatou ali. Também Ah, tem o hiperfoco da medicina, óbvio, né? Mas, sim, que você tá estudando, né? é, Você está estudando para isso, né? Ah, isso é sim, com maravilhoso. certeza. E o mais interessante de tudo é você estar agora que você seguiu, que você conseguiu superar tudo, né? Que você Sim. está agora no ensino médio e está aqui contando para nós, né? Não, eu Tudo já saí do isso. ensino médio. Já saiu do ensino médio, desculpa. Tá fazendo Nada. cursinho. Exatamente. Olha, para a gente encerrar, tem várias, tinha outras perguntas aqui, mas eu quero assim. É, eu acho que em duas perguntas, acho que dá tempo. Não. Vamos fazer o seguinte. A frase, sabe a frase da arte do convite da Temple? Sabe quem que é, né? A, ela é uma mulher, né? Ela é autista, Sim. veterinária, tem os livros dela, o filme. O que que ela fala? Ela fala o seguinte: o autismo é parte de mim, mas não me define. Então, eu queria terminar a live você falando um pouco sobre isso, sobre essa questão de ser autista, de precisa falar, não precisa, isso te define como pessoa.
Você pode nos falar sobre isso? Posso sim, mas antes que eu me esqueça, eu vou mandar um beijo pro Felipe Franco, que tá assistindo, e ele pediu um beijo pra mim, tá bom? Beijo, Felipe. Tá, Isso. em relação à frase, é, eu acho que assim, é, por mais que eu tenha dificuldade de compreender, essa frase ficou perfeita, né? O autismo, sim, ele faz parte de mim, mas quando você fala pra alguém que você é autista, a pessoa já vem com um estereótipo. Ela pega todo, parece que ela pega um caderninho do que ela sabe, e mesmo que seja aquele pouco que ela sabe, e fala, e vai anotando, fazendo um checklist do tipo, ah, você tem isso, você não tem isso, você tem isso, você tem isso. Mas é, tipo, muito estranho fazer isso, porque você faz isso com uma pessoa comum, porque além do autismo, eu sou uma pessoa. Eu sou diferente de você, eu sou diferente da minha mãe, sou diferente do meu irmão. Apesar do autismo, eu tenho a minha própria personalidade. E você fazer o checklist é uma coisa fora do normal. É a mesma coisa que eu pegar um- uma forminha e falar, eu vou colocar todos os autistas aqui e eles vão ser todos desse jeito. Mas não é assim que funciona. Cada autista tem sua forminha, uma tá de várias formas diferentes. E o que ela fala é realmente muito tocante, assim, para ver se as pessoas enxergam isso. Porque eu não vou pegar e falar que você é igual à minha mãe. Você não é igual à minha mãe. Minha mãe é diferente, vocês têm personalidades diferentes, as duas são incríveis, mas são diferentes. Então, todo autista é diferente, eles são pessoas também, são cidadãos, vivem numa sociedade e que tem gostos e tem personalidades totalmente diferentes. É uma coisa que as pessoas precisam entender. Não é só porque os autistas têm determinada característica que todos vão ter aquelas determinadas características. Uns podem ter hipersensibilidade, outros podem ter hipossensibilidade, outros podem gostar de uma coisa, outros de outra. Enfim, várias coisas. É o que realmente eu penso sobre. E as pessoas precisam de mais informações e ver cada autista como autista, porque eles são diferentes, eles não são iguais. Ótimo, excelente, exatamente, ó, muito bom. E agora, para terminar mesmo, é com você, você vai falar um pouco da sua página, vai contar, pedir para as pessoas seguirem a tua página, falar Com um pouco dos certeza. laços e terminamos por aqui. Com você, Laine. Eu só tô É, assistindo. então, eu vou convidar vocês. Primeiro, eu agradeço a todos que assistiram e que espero ter ajudado e espero que vocês tenham gostado. Convido a vocês a seguirem a minha página Convivendo e Aprendendo com Autismo, tem tanto no Insta quanto no Face. Lá eu posto todos os dias, seja uma imagem ou vídeo. Geralmente os meus vídeos estão respondendo a perguntas. Se vocês quiserem é, fazer algumas perguntas, me mandem ou no Insta ou em qualquer vídeo lá do Face que eu irei pegar e responder essa pergunta. Geralmente eu gravo vídeo toda semana para os 7 dias. Então, vocês podem me fazer pergunta a qualquer momento que eu irei responder, por mais que demore um pouquinho assim, mas ela vai ser respondida. E espero que vocês gostem e que tenham gostado dessa live. Adoramos! Laine, eu que agradeço. Sou uma pessoa extremamente, sou uma pessoa feliz hoje. Me sinto Que bom. privilegiada. Agradeço você ter aceitado o convite e agradeço todo mundo que está aí do outro lado assistindo, que tirou esse tempinho para nós. E ó, gente, obrigado, obrigado, Laine, obrigado, Viviane, obrigado a todos. E ó, beijo grande no coração e viva a inclusão! Tchau!